Olá, boa noite a todos. Estamos aqui hoje presentes para mais uma live Qualivetes. Hoje o tema é comportamento felino. Estou aqui, essa daqui é a Sarabi, é minha gatinha. Eu tenho duas gatinhas, na verdade, né? Tenho a Sarabi, que apresentei para vocês agora. E tenho a Nala, aqui para participar com esse bate-papo super bacana que a gente vai ter hoje, com a participação da doutora Cíntia Pinheiro, ela é médica veterinária, especialista em comportamento felino. Espero que vocês gostem da live, tirem suas dúvidas. Vou me apresentar rapidinho, para quem não me conhece, sou colaboradora da Qualivet, sou médica veterinária, chamo Rebeca Penteado e trabalho na área de fisiatria. Vamos chamar aqui a doutora Cíntia. É um assunto bem bacana, né? Principalmente para tutores de gatos, assim como eu, a gente está cheio de dúvida para tirar. Vamos lá, acho que ela já está entrando. Oi, boa noite. Oi, boa noite, Rebeca, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Deixa eu ajustar aqui. Opa, tranquilo. Para vocês conseguirem me ver. Hoje eu tô fazendo de outro local. Tá me ouvindo E aí, bem? tudo bem, Rebeca? Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo direitinho, você tá me ouvindo? Tô sim. É que eu tô aqui com fone, às vezes fica da interferência. Mas que bom. Tava baixinho, mas eu já aumentei. Então tô ouvindo direitinho. Então tá bom. Doutora, se quiser se apresentar, o espaço é todo seu. Obrigada. É sempre um prazer falar, né? Fazer live com vocês, participar aí com vocês e falar de comportamento felino, que eu sou suspeita, né? Eu sou gateira de plantão, cachorreira também, mas sou gateira de plantão, gateira assumida. E eu gosto bastante de falar desse tema de comportamento, né? Eu acho que é muito importante a gente falar, a gente abordar esse tema. E porque muitas pessoas desconhecem, né? Elas não têm o conhecimento aprofundado dos felinos, ainda tem muito mito que a gente escuta hoje em dia quando a gente conversa com quem não tem, né, gato. Então, a gente está aqui não só para desmistificar, mas para esclarecer. Entendi. Aí vou aproveitar, né? Você pediu para me apresentar, eu me deixei levar aí pela conversa, pelo papo. E esqueci até de me apresentar. Vamos lá, deixa eu me apresentar. Então, meu nome é Cíntia Pinheiro, eu sou médica veterinária comportamentalista, trabalho na Animals. E aí a gente atende tanto cães quanto gatos, a gente trabalha com diversos distúrbios comportamentais, patologias comportamentais, desde medo, fobia, comportamentos compulsivos, comportamentos indesejados do tutor também, né? Tudo para melhorar essa relação que o tutor tem hoje com os gatinhos e o convívio entre a família, né? Entre a família humana e a família pet. Entendi. E qual que seria a diferença, então, de um adestrador para um comportamentalista? Boa pergunta. Então, o adestrador, ele vai trabalhar basicamente com o pilar da modificação comportamental. Então, ele vai trabalhar com comandos, com adestramento ali voltado principalmente para prevenção, né? Então, ele vai trabalhar a prevenção de comportamentos indesejados com as regrinhas, né? Estabelecendo as regrinhas ali, fazendo todo esse adestramento, todo esse treinamento com o cachorro, mas ele também pode entrar em conjunto com o médico veterinário comportamentalista, um consultor comportamental, para fazer um treinamento com aquele cão ou com aquele gato, né? Gato é mais, a gente vai entrar em detalhes, mas gato é um pouco mais raro a gente ver a modificação comportamental em termos de comando. A gente vai trabalhar mais o manejo ambiental do que a modificação comportamental. Mas em cães, principalmente, a gente vai ver ali o adestrador trabalhando muitas vezes em parceria com o consultor ou com o médico veterinário comportamentalista para treinar esse cãozinho e fazer com que esse cãozinho também tenha melhora no comportamento. Entendi. E nesse sentido, assim, você disse que é difícil, mas é possível ensinar comandos. Para gatos? É. Super é possível. Então, assim, a gente
quando a gente fala de modificação comportamental para gatos, a gente vai pensar no que eu gostaria que aquele animal fizesse ao invés de, né? Então, pensando naquele gatinho, por exemplo, que tem dificuldade de cortar a unha, né? Então, você tem dificuldade, o tutor tem dificuldade de cortar a unha do gato. A gente pode ensinar, por exemplo, um dar pata, um senta para esse gatinho e dar petiscos para que ele fique mais tranquilo nesse processo. A gente vai fazendo como uma forma de treinamento, né? Ele vai, óbvio, a modificação comportamental, ou seja, o adestramento, ele nunca vai vir sozinho, ele sempre vai ter ali um contexto para ajudar a melhorar aquele comportamento, seja realmente comportamento patológico, seja só um comportamento indesejado que o tutor gostaria que o gato fizesse diferente. Entendi. Então, tanto positivamente quanto negativamente. Aqui, por exemplo, é que eu não vou mostrar, mas o meu sofá, ele tá carimbado com as unhas da gata, e olha que eu corto. Mas não tem como, a gente sabe que é instintivo, elas precisam mesmo desse instinto de arranhar, né, de gastar a garrinha. Mas assim, tanto para isso eu também consigo adaptar, para que ela não arranhe, ou é instintivo mesmo? Não, boa pergunta, Rebeca. A gente, assim, o arranhar do gato é instintivo, é um comportamento normal, né? A gente tem que diferenciar primeiro comportamentos anormais de comportamentos normais. O arranhar do gato é um comportamento normal. O que acontece muitas vezes hoje é que, às vezes, a gente não tem o arranhador na localização adequada ou na textura que aquele gatinho prefere. E muitas vezes ele vai no sofá ou ele vai naquela poltrona que está mais fácil, que está de mais fácil acesso. E ele acaba arranhando aquele sofá ou aquele box da cama, né? Eu já sei todos os lugares, né? Então a gente já conhece. Então aquele box da cama ou aquele sofá que está de mais fácil acesso para ele. Muitas vezes a gente acha que o tutor acha que o arranhador ele não combina com os móveis da casa, deixa ele escondidinho, lá atrás do sofá, né? E acha que o gatinho vai até o arranhador para arranhar. E muitas vezes ele vai, o território ele vê como toda a casa. Então ele vai arranhar aquilo que está mais próximo, aquela textura que ele acha mais confortável. Uma outra questão que tem também bastante é o tamanho do arranhador, né? Então observar o tamanho. Às vezes você tem um gatão e você tem aquele arranhadorzinho pequenininho de filhote que vende, né, nos pet shops que a gente conhece. E esses arranhadores não vão funcionar, né? Ele é muito instável. Quando o gatinho começar a arranhar, o arranhador vai cair, vai derrubar esse arranhador e o tutor vai ficar frustrado e o gatinho também não vai arranhar o arranhador, ele vai acabar buscando outras texturas da casa para arranhar. Então tem várias questões aí quando a gente fala de arranhador. Mas o arranhar em si é um comportamento super natural do gato. Tá, então... E aí a gente tem, só aproveitando parênteses, pode falar. Além dessa parte do comportamento ser natural, o motivo pelo qual ele arranha não necessariamente é exclusivamente porque ele quer fazer a manutenção das unhas, né? Às vezes um gato ele pode arranhar porque ele está inseguro naquele ambiente ou está estressado, então ele vai fazer essa arranhadura para marcar território, para deixar o cheiro, né? Para ele ter aquele feromônio depositado ali naquele local. Então tudo isso a gente identifica. Mas em geral, de modo geral, a gente precisa avaliar também os arranhadores que tem na casa. Entendi. Então nesse caso do sofá, o mais indicado mesmo seria até inclusive aqueles de canto mesmo, né? De sofá próprios. Então, depende muito, né? Vai depender de que tipo de arranhador que a gente usa, né? Que a gente já tem na casa. Às vezes variar a textura, tem gatinho que prefere papelão, tem gatinho que prefere sisal, tem gatinho que prefere carpete, né? Normalmente os gatinhos têm maior preferência pelo papelão, mas tem gatinho que pode preferir um pouco mais o sisal, então depende. Fazer essas texturas. Tem gatinho que arranha na horizontal, tem gatinho que arranha na vertical, então depende muito. Eu, particularmente, se for primeira escolha, como arranhador de primeira escolha, eu não vou pelas cantoneiras de sofá. Tá. Mas se não tiver, se a gente, né, se tiver uma possibilidade, ele já testou outros arranhadores e ali não funcionou, testou outras texturas e para ele não, talvez não foi os melhores, os mais agradáveis, talvez uma cantoneira de sofá é algo que vai ajudar você ali a gerenciar no dia a dia nessas arranhaduras.
mas tem que tomar cuidado também, porque tem muito tutor que às vezes dá bronca no gato, então a gente não pode deixar de falar isso. Toda live eu falo, não pode dar bronca no gatinho, porque se a gente dá bronca no gatinho, ou a gente usa borrifador de água, borrifador de ar, mesmo bronca verbal, né, de brigar com ele porque ele tá arranhando aquele lugar, de tirar ele daquele lugar e dar bronca, esse gatinho ele vai aumentar a frustração, pode aumentar a ansiedade, pode aumentar a agressividade. Então, é muito importante também a gente entender por que esse gato está fazendo essa arranhadura nesse lugar. Será que realmente é uma questão de falta de recurso na casa adequado para ele? Ou é alguma coisa importante que a gente está deixando passar? Então, acho que antes a gente pensar, olha, não, vamos fazer isso ou vamos fazer outro. Lógico, o arranhador ele é importante. A gente tem que dar o arranhador adequado para esse gatinho. Falei para vocês, da altura, da textura, mas avaliar também o porquê que ele está arranhando esses locais. Entendi. E acho que uma coisa que é muito talvez, de primeira viagem, né, de dono de gato, é o tal do não saber como fazer um enriquecimento ambiental. Então, a pessoa acaba comprando, assim, eu sou mãe de gato de primeira viagem, as minhas têm 1 ano já, mas só tenho essas, foram as primeiras gatas. E a gente tem aquele costume de ser dono de cão, né? Então, eu vou no pet shop, vou lá comprar um melhor arranhador, vou comprar uma caminha, vou comprar um monte de brinquedo. E a gente tem essa frustração, né? A gente não sabe o que comprar. O que a gente precisa quando a gente pega um gatinho? O que é o ideal, o kit inicial? Boa pergunta. Quando a gente pensa em enriquecimento ambiental, para felinos, principalmente, é completamente diferente. É um mundo à parte, né? Um mundo à parte dos cães. Porque é um animal, primeiro, que a gente tem que entender que ele é um animal caçador solitário. O cachorro, ele é um animal social, né? Que gosta de matilha, que gosta de estar perto de outros cães ou de pessoas. O gato, ele é social, não é antissocial, que nem muitas pessoas pensam, né? Falam assim, gato, você vai ter gato? Gato não. Né? Muita gente fala, gato não vai gostar da casa, não vai gostar de você. E a gente que tem gato, a gente sabe que não é isso que acontece na realidade, né? Ele se apega, ele quer estar junto com a gente maior parte dos momentos, mas ele vai ter o momento dele que ele não vai querer interagir, ou ele vai querer tirar uma sonequinha no sossego. Ai, que bonitinha! Que fofurinha. Participação especial na live. Como que ela chama? Ela ou ele? Nala. Nala. O clássico, né? Do primeiro dono de gato. E aí a gente tem, ó. Cadê? Lá. Já tá todo mundo participando. Tricolorzinha. Eu tenho uma tricolor também. Tá lá embaixo hoje. Vai. Então, quando a gente pensa no gato, né, primeiro a gente tem que pensar nas necessidades. Então, eles vão ter um momento que eles vão querer tirar uma sonequinha, vão querer ficar sossegados, vão querer ficar na deles. Então, é importante, como passo número 1, para quem é tutor de gato de primeira viagem, é oferecer um lugar seguro. Então, ter lugares, ter tocas, ter esconderijos, locais onde esse gatinho possa ficar quando, por exemplo, chega uma visita, quando, por exemplo, a gente recebe alguma coisa em casa. Agora a gente está na pandemia, está recebendo um pouco, mas a gente tem que pensar nesses momentos. Quando eles quiserem, por exemplo, ficar descansando, relaxando, em que lugar da casa que eles podem, que locais, né, da casa eles podem descansar. Então, a gente pensar em primeiro lugar, vamos oferecer um local seguro para esse animal ficar. Então, isso é muito importante. A outra coisa é principalmente para quem é tutor de múltiplos gatos, né? Casa multicat. Quando a gente pensa nos recursos, então comedouro, caixa de areia, bebedouro, arranhador, brinquedos, a gente tem que pensar na quantidade de gatos, né? Então, multiplicar esses recursos e a gente tem que pensar em distribuir bem pela casa. Tem muita gente que acaba fazendo o quarto do gato, né? Pensa assim, olha, então eu vou ter gato, então faz lá o quarto do gato. Aí cria prateleira, nicho, põe a caixinha de areia, tudo num cômodo só da casa. E o gato aí fica chateado, frustrado, fala, gente, mas o gato não vai nesse cômodo. Por quê? Porque o gatinho acaba querendo ficar perto. Em outros momentos, principalmente
nos momentos que ele mais quer ficar com a gente, ele vai ficar ali naquele mesmo cômodo que a gente está, ele vai passar a maior parte do tempo com a gente. Vão ter momentos que ele vai querer ficar na dele, mas normalmente eles vão querer ficar onde a gente está. Então, o cômodo, aquele cômodo que a gente criou, muitas vezes ele é pouco utilizado. E quando ele é utilizado, acaba, dependendo do número de gatos que tem na casa, às vezes pode ter conflito. Então, se eu concentro todos os recursos no mesmo lugar, né, vamos pensar, todas as caixinhas de areia no mesmo lugar, e eu tenho 5 gatos, às vezes posso ter conflito ali. E aí, às vezes, um gatinho fazer xixi fora da caixinha porque o outro não deixa usar, entendeu? Então, a gente tem algumas questões aí de recursos importantes. Então, o segundo ponto de enriquecimento ambiental é a gente pensar na quantidade de recursos que a gente vai oferecer e no lugar onde a gente vai oferecer. Se vocês têm conflito na casa de vocês, pensar em distribuir mais esses recursos para diminuir esses conflitos. Acho que é uma questão importante. Então, esse é o ponto 2. Ponto 3 também é para gatos, quando a gente pensa, né? Lembrar que o gato ele é um caçador solitário. Então, pensar que ele é um caçador. Então, a brincadeira do gato ela é bem diferente da brincadeira do cachorro. A gente, né, tem alguns gatinhos que você joga bolinha, eles trazem, mas não é a brincadeira, a grande maioria dos gatos que fazem isso, né? Eles gostam de caçar. Então, a brincadeira, ela tem que ser de caça, né? Tem que ser de perseguição, eles têm que fazer aquela sequência comportamental. Então, o ideal é que realmente a gente estimule isso nos gatinhos, para que eles possam ali perseguir, né, a presa e fazer essa sequência comportamental. E por mais que seja louco a gente falar isso, a gente fala assim, putz, mas o gato tá dentro de casa, né? Que presa que ele vai perseguir? Por que ele tem esse comportamento? Ele tem esses instintos aí muito preservados. Então, quando a gente brinca com uma peninha, com uma fitinha, com um ratinho, a gente está trazendo esse comportamento de caça aí desses gatinhos para promover bem-estar e também ter estímulo mental e estímulo físico. Então, ajuda bastante, ajuda muito. Tá. Né? Então, esse é o terceiro. Você pode concluir, imagina, não tem problema. Tá. Então tá bom. Que aí depois a gente conversa. Se você quiser Pode, também interromper. Vai indo. O quarto, que eu acho importantíssimo a gente falar, é a gente tentar promover uma interação positiva, constante, né, consistente e previsível. Então, a gente tem rotina dentro de casa. Gato adora rotina. Então, a gente ter horário de colocar. A gente sabe, quem tem gato sabe que bater o horário de repor a alimentação, ele tá lá, já preparado, pronto para te chamar. Então, tanto a alimentação, quanto a brincadeira, quanto limpeza de caixinha de areia, sessão de carinho, a rotina nossa do dia a dia, é ideal que a gente faça, a gente tenha, né, eu sei que muita gente não tem a rotina, ainda mais mudou a rotina agora durante a pandemia, mas tentar ao máximo manter uma rotina de horários aí e de dia a dia com os gatinhos, para que haja previsibilidade. Eles não entendem o português, né? Eles não sabem nem que a gente está no meio de uma pandemia. Então, quanto mais imprevisibilidade tiver, mais estresse a gente tem, mais o gatinho ele não entende o que está acontecendo. Então, isso gera mais ansiedade. Então, isso ajuda. A previsibilidade ajuda. A rotina vai ajudar a melhorar um pouco isso e o gatinho ficar mais calmo e tranquilo dentro de casa também. E por último, né, e aí para finalizar tudo isso, você viu que enriquecimento ambiental a gente fala, né? Por último, para finalizar, dessa parte de enriquecimento ambiental, é importante a gente respeitar o olfato do gato, né? Então, o olfato é um dos principais sentidos do gato e ele usa esse olfato tanto para interagir com a família quanto para interagir com outros animais. Então, muitas vezes, a gente coloca odores, né, dentro da nossa casa, ou cheiros fortes, produtos de limpeza muito fortes, que agridem o olfato do gato. Do cachorro também, mas do gato, né, a gente está falando hoje de gato, o gato ele vai ter um impacto, ele é, nesse sentido, mais sensível ao estresse. Então, a gente tem que tomar cuidado também e tomar cuidado com relação a isso. Pensar no olfato desses animais, cuidar também para promover o ambiente que ele possa depositar feromônios, né, que ele tenha locais onde ele possa se esfregar, onde ele possa arranhar, para que ele possa se sentir mais confiante. Isso vai ajudar a promover bem-estar também.
Entendi. A gente vê muito isso, né? Eu aqui tenho todos os cuidados com produtos de limpeza, então, assim, o banheiro eu fecho quando eu vou lavar tudo, né? Deixo secar ali, mas eu vejo muito isso com Cândida, né? Deixo secar, deixo arejar muito, mas parece que mesmo seco elas têm alguma coisa ali com a Cândida se esfregando no chão. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, tá seco. A água sanitária ela é neurotóxica para gatos. Então, parece que eles estão gostando. Tem tutor que fala para mim, mas Cíntia, ele adora a Cândida, ele adora água sanitária, ele fica se esfregando, rolando para lá e para cá. Mas, na verdade, isso é, né, perigoso, né? Então, é importante tomar cuidado bastante com esses produtos fortes. Se for usar, diluir e lavar bem. Antes do gatinho ter acesso àquele local, ou, se possível, não ter acesso se for algum local onde precisa de uma limpeza mais forte, ou precisa de algum produto de limpeza mais forte. Não tem que preocupar, a gente deixa fechado, porque já sei que problema. E se a gente for parar para pensar, hoje em dia tem outros desinfetantes, né, outras substâncias químicas que a gente pode utilizar que são um pouco mais amigas do gato, né? Que a gente consegue fazer uma limpeza, né? Que eu brinco que a água sanitária, muitas vezes, dependendo do caso, é um tiro de canhão. Limpeza normal do dia a dia de casa, não tem necessidade. Agora, se realmente aí, por uma recomendação veterinária, precisa usar um produto mais forte por conta de uma questão específica de algum micro-organismo que precisa eliminar ali do ambiente, aí tudo bem, realmente aí precisa utilizar. Entendi. Eu fui anotando algumas coisas aqui enquanto você estava falando. Vamos ver aqui. Por exemplo, da questão do instinto de caça, né? Eu acho que eu e a maioria dos donos de gato já foram presenteados, né, agraciados com alguma coisinha. Eu moro aqui em apartamento, é tudo telado, mas na sacada às vezes aparece, dependendo. E outro dia tinha um besouro daqueles bem grandões no meu sofá, eu achei inclusive que era a massinha da minha filha, quase enfiei a mão do besouro, que tava lá fingindo de morto, e já apareceu libélula no meu sofá, só não apareceu a barata ainda. Não sei como. Mas eu queria perguntar para você, na verdade, que a gente sabe que isso é muito comum, se tem algum perigo, né? Eles caçam tudo, então às vezes, né, o bichinho vai lá, come algum bichinho, come um inseto, come alguma coisa, a gente deve ficar preocupado. Aí tem que tomar cuidado, principalmente para quem mora em casa, e às vezes as casas, os vizinhos detetizam, né? Muitos animais, eles podem vir com veneno, né? Então, isso é óbvio, né? Tem que tomar bastante cuidado. A depender também do animal, né, do tipo de bicho que eles podem pegar, pode, por exemplo, picar o gato e isso gerar alguma alergia por conta disso, você precisa levar o animal para um hospital. Então, ideal é a gente promover a caça, a gente sabe que são animais extremamente caçadores, então a gente vai promover a caça dentro de casa de forma segura. Então, o ideal é a gente ter brinquedos também seguros para esses gatinhos, para eles poderem caçar algo que a gente sabe que é seguro. Mas óbvio que a gente sabe que é um animal que tem ali aquele instinto selvagem e às vezes é difícil às vezes a gente tem alguns desafios, né? Então, por exemplo, já tive casos que me perguntaram se eu conseguiria fazer adaptação de pássaros com gatos, né? E eu falo, muitas vezes eu falo, gente, é difícil, porque é o instinto, né? Eles vão ver o pássaro como uma presa, e muitas vezes eles vão ter esse instinto de perseguir, né? É algo que é atrativo para eles. Então, é muito difícil. Nesse caso, então, a gente teria que ter alguma presa segura, algum brinquedo que seria em forma de presa, no caso para evitar uma caça ali de outros animais também, que podem ter perigosos. Peixe também. Peixe também. Aquário, eles adoram subir no aquário e se distrair ali, observando o peixe que está acontecendo. Então, chega até a ser perigoso, porque se a gente for parar para pensar, aquele vidro também pode rachar, pode quebrar e machucar, né? Então, é importantíssimo a gente cuidar para que até a área do aquário ela esteja protegida ou ela tenha uma prova anti-gatos, né? Se a gente for pensar num filhotão que está ali
ligado no 220 e a gente tem que tomar cuidado. Para gatos adultos, gatos mais velhos, em geral, a brincadeira em si ela é suficiente. Entendi. Aí, sobre caça ainda, sobre o instinto de caça. Eu queria te perguntar, uma vez eu vi numa live também, numa palestra, na verdade, e a moça estava falando, né, sobre o laser point. E que talvez não fosse tão interessante brincar com laser point, porque eles precisam do instinto de caça, mas eles precisam da recompensa de pegar a caça, né? E o laser point não proporciona isso. Eu queria entender um pouquinho mais. O laser, ele não deixa o gatinho exercer a sequência comportamental total, né, completa. Então, muitas vezes ela pode sim gerar frustração. Se a gente só brincar com laser, por exemplo, se toda vez que a gente for brincar com laser, a gente vai gerar frustração nesse gatinho. E aí não é legal, né? O que a gente quer é que tenha, que a brincadeira ela finalize com uma captura, com essa sequência comportamental de capturar mesmo e matar a presa. Muitas vezes eles podem capturar com a boca e sacudir a cabeça, ou eles podem capturar, se a presa for um pouquinho maior, capturar com as patas da frente e chutar com as de trás, né? Como para exercer esse comportamento. Então, se a gente for para pensar, com laser eles não conseguem fazer essa finalização, né? Essa captura. Então, isso frustra. Como é que a gente pode fazer em casa? Não posso mais usar o laser? Não, na verdade, a gente até pode. Em alguns casos, né? Principalmente aqueles gatinhos que a gente tem muita dificuldade de engajar eles na brincadeira. Se a gente está pensando num gatinho filhote, se a gente está pensando num gatinho que é ativo, não tem necessidade da gente entrar com laser. A gente pode entrar com qualquer outra varinha, qualquer outro brinquedo e evitar a frustração, né? Mas para gatinhos mais velhos, acima do peso, depender, né? Também tem que tomar cuidado. Gatinhos acima do peso também não pode fazer exercício em excesso ou forçar mais do que o corpo permite, né? Então, mas assim, vamos pensar num gatinho que às vezes não tá tão animado, não foi tão estimulado a brincar. A gente pode usar o laser inicialmente e na sequência do laser a gente utilizar o brinquedo que ele possa capturar. Então, você vai terminar a brincadeira sempre com algum brinquedinho que ele consegue segurar, ou com a pata da frente, ou com a boca, para dar essa sensação de prazer e ele ter essa sequência comportamental completa. Entendi. Agora eu tenho até uma dúvida aqui meio pessoal. Eu tenho uma paciente de físio, na verdade, ela é uma persa, né? E assim, a gente sabe o comportamento do persa, que é super tranquilo, né? E tem toda uma questão de dor, a gente tá tratando uma mielopatia e tudo mais. E eu tô com muita dificuldade para fazer cinésio com essa gata. Porque ela tá sempre muito, muito quieta, assim. É bem difícil. Já tentei o laser, já tentei sachê, já tentei pena. O que você já imaginar, eu já tentei com essa gata. Você então, já tentou? Tô pedindo um help para você. O que eu posso fazer para estar estimulando essa gata para fazer os exercícios? Às vezes, ela tem estímulo de comida? Então, não. A dona, na verdade, relata que, inclusive, até o sachê tem que ser naquele pires, tem que ser naquela hora, aquele sachê, e ela já deu, assim, na minha frente, simplesmente olhou e ignorou. Eu falei, gente, se eu abro um sachê na minha casa, as gatas enlouquecem. E assim, a gente, se o gatinho, você estimula, e ele tá numa idade que ainda deveria ser uma idade ativa, a gente suspeita de dor, né? A gente tem que descartar essa possibilidade. Normalmente, um gatinho, se você dá uma variedade de brinquedos, e ele foi estimulado na infância, né? Ele brincava, né? Antes, e você dá uma variedade de brinquedos, e ele parou de brincar, né? Normalmente a gente vai pensar na causa clínica. Se esse animal, por que ele parou de brincar do nada, né? A gente vai parar para pensar. Agora, se é um animal que nunca foi muito ativo e persa, ele tem, alguns persas, eles têm são um pouquinho mais, não preguiçosos, não queria falar a palavra preguiçosos, mas eles são mais tranquilos. Eles são mais tranquilos, né?
Então, a gente precisa a gente pode tentar estimular de outras formas e, às vezes, um brinquedo que tem o alimento como estímulo ajuda a fazer com que o gatinho brinque mais. Então, se ele gosta de, por exemplo, um petisco ou até uma ração de um sabor diferente que você possa utilizar e colocar dentro de um brinquedinho para que ele tente tirar, né, num nível fácil inicialmente, para que a gente também, se a gente colocar num nível difícil, a gente frustra, né? Sim. Então, se a gente colocar num nível fácil inicialmente para tentar estimular esse gatinho a interagir com o brinquedo, talvez com o alimento vá um pouco melhor do que com o brinquedo. Às vezes só o brinquedo em si, no início, fica um pouquinho mais difícil. Eu acho que no caso, vai muito da personalidade da gata, porque ela já relatou que, assim, eu ainda pensei no horário, né? Porque de repente eu vou marcar uma sessão noturna, né? Um horário que ela esteja mais ativa. E aí ela falou, doutora, o problema é que não é muito isso, assim, se você sair, ela pode ser que ela brinque, assim, como se estivesse super afim. E pode ser que não, ela falou, não tem muito horário, a gata. Então é bem complicado. É complicado, assim, se o gatinho, normalmente a maioria, você vai tentar brincar do meio-dia, 2 da tarde, eles estão dormindo, eles não vão querer interagir nessa hora. Final da tarde, início da noite, momento que eles estão mais agitados, que a gente pode tentar estimular a brincadeira aí nesses horários. Isso é importante, foi importante você falar a questão do horário, porque é uma questão que realmente ajuda, né? Gatinhos, eles são aurorais crepusculares, então eles são mais ativos no começo da manhã, final da tarde, início da noite. Então, estimular isso também ajuda nesses horários, né? A eles dormirem e relaxarem ao longo do dia. Porque você imagina só, se a gente falar assim, meu gatinho não brinca. Mas quantas vezes você está tentando brincar com ele? Às vezes está tentando brincar durante o dia, no horário, toda hora, acordando ele. Isso estressa mais, na verdade, do que qualquer outra coisa. Às vezes realmente um horário que eles não brincariam. Eles vão pensar no gatinho, o gatinho dorme de 12 a 16 horas por dia, né? Tudo é uma questão de expectativa. O gatinho, ele é diferente do cachorro, então a gente tem que pensar que eles dormem um pouco mais mesmo. E normal, isso não vai ter nada normal. Pode ser um pouco disso também, ela tem uma filhinha pequena, uma graça, menininha. Então pode ser que isso também gere um pouco de cansaço. Com certeza. Né? E a criançada também quer interagir com o gatinho e tudo mais, então eles têm que tomar cuidado. Eu tenho uma pequenininha também, 3 anos e meio, baixinha, mas elas convivem bem. Mas você ensinou também direitinho, né? A filha de veterinária não tem como, né? Não tem como, é isso aí, já vai crescer. Eu brinco que quando, né, se um dia eu nascer de novo, eu quero nascer gato ou cachorro de veterinário, que a gente sabe, né? Cuida direitinho. Com certeza. Deixa eu te perguntar, em relação aos horários, a gente consegue, além de ser instintivo, como a gente sabe, mas muita gente não sabe, é importante a gente frisar isso. A gente consegue adaptar os horários dos gatinhos ao nosso? Não. Porque assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu sei que assim, de tarde elas dormem, que é uma beleza, e quando eu deito na cama, começa o corre-corre, eu acordo com uma pulando na minha cabeça, a outra pulando pra lá. É possível adaptar esse horário? Não. Muitas vezes a gente, principalmente antes da pandemia começar, mas mesmo agora, durante a pandemia, a gente tem trabalhado muito. A gente tem trabalhado muito, mesmo estando em casa, né? Quem trabalha de casa aí tá aí para comprovar. Nós, veterinários, acabamos tendo que sair, mas normalmente no dia a dia das pessoas, às vezes elas trabalham de home office, estão em casa e estão trabalhando bastante. E não interagem com os gatinhos durante o dia, e os gatinhos acabam dormindo mais do que, né, eles acabam invertendo, trocando o dia pela noite, a noite pelo dia. E aí, pela essa falta de interação durante o dia, a gente acabou de falar dos horários que eles são aurorais, crepusculares, que são horários que são propícios para a gente estimular eles a brincarem, né, a gastarem energia. Se a gente passa desses horários, a gente não estimula, a gente não brinca, a gente não dá passatempos para esses gatinhos durante o dia, muito provavelmente vai ser o horário que eles acordarem ou que eles já entrarem ali no ritmo deles para brincar. E isso vai ser fora do horário do seu horário, né? Você vai no horário que você vai dormir, a casa vai estar tranquila, você fala, então agora tá sem movimentação, sem muito barulho, então agora que vai ser a hora da farra. Então, a ideia, gatinhos podem super entrar na rotina de seres humanos, a gente consegue fazer com que esses gatinhos
não acordem, não miem de madrugada, por exemplo, né? Tem muito gatinho que mia durante a madrugada para chamar o tutor, para interagir, seja para brincar ou seja para comer, né? E aí a gente volta naquele ponto que a gente conversou lá atrás, que é a rotina. O quanto que é importante a gente estipular e a gente seguir essa rotina no dia a dia e manter essa previsibilidade. Se o gatinho ele sabe que 5 da tarde ele vai ter o horário da brincadeira de caça, e isso vai estimular ele mentalmente e fisicamente, a probabilidade dele embalar ali à noite depois é maior, né? Então, gasto de energia, e a gente precisa fazer isso também para ajudar eles a entrarem na nossa rotina. Eu entendi. Foi importante você me falar isso, porque eu acho que foi um comportamento. Então, depois eu não sei por que a gata tá desse tamanho. Foi um comportamento, acho que então, que eu, por falta de informação, né, por ser gateira de primeira viagem, eu acabei estimulando ela, então, porque se eu tô deitada, não importa a hora, porque se eu levanto, ela mia assim, como se ela não tivesse comido nunca. Né? E aí que eu acabei estimulando, porque eu fico, ai, coitada, tá com fome, né? Eu vou lá e ponho um punhadinho. Aí, punhadinho. Agora, toda vez que eu levanto de madrugada, a gata vai pelo pé do pote e mia até a posição. É uma coisa. E a gente conversa com o gato, né, Rebeca? O gato mia, a gente fala, o que foi? O que você quer? Né? A gente conversa. Exato. E aí, pensar sem pôr o punhado. E aí o tutor, quando conversa, acaba também estimulando, né, os miados. Então, se a gente conversa, o gatinho, ele entende, opa, funcionou. Se eu mio, eu ganho atenção, então eu vou miar mais, seja para comida ou para brincadeira, etc. E ainda somado a isso, a falta de uma previsibilidade, por exemplo, né? Vamos supor que a gente só pega a varinha para caçar, para brincar com o gato de caça, quando ele mia. Então, o que a gente está ensinando para o gato, né? Mia, que eu vou lá buscar a varinha e a gente vai começar a brincar. E aí, putz, aí realmente é algo que é desafiador no dia a dia, né? Então, eu acho que nessa questão é legal, óbvio, né? A gente precisa analisar caso a caso, mas de um modo geral, é sempre pensar em estabelecer uma rotina, em gastar energia, trabalhar o estímulo mental e físico desse gatinho. Entendi. Então, acabou a vida boa. Sabe? Já viu, né? Acabou. Acabou a vida boa. Agora, quando levantar, não vai ter ração. Não vai ter ração. Acabou a vida boa, não. Pelo contrário, agora que começa, que ele vai ficar feliz também de ter previsibilidade, né? Que a gente brinca. Tem muito tutor que fala assim, Cíntia, mas eu mimo o gato. Né? Mas às vezes depende do mimar. Às vezes o mimar, fazer carinho no gato é gostoso, tudo bem, né? Não tem problema. Depende do que a gente faz, né? Então, se a gente faz algo que vai aumentar a chance de ter um comportamento indesejado, ou de a gente aumentar a chance de ter um distúrbio comportamental, às vezes isso pode ser prejudicial. Mas se não for, um carinho, uma atenção, isso é pelo contrário, é benéfico, vai fortalecer a relação, vai aumentar o vínculo, né? É importante, acho, falar até de carinho. As minhas são suspeitas, elas são muito boazinhas. A da doutora Júlia também, que está aí com a gente, também é super bonzinho, o Bruce. Mas a gente sabe não, né? É importante saber sobre o carinho, as regiões de carinho, né? Então, a maioria não gosta de carinho na barriga, né? E aí, você puder explicar um pouquinho, eu li uma vez que era, acho que por conta ali das vísceras, né, que ficam mais expostas, é isso? Isso, eles protegem essa área, né? Então, a gente tem que respeitar o que é positivo para cada gato. A gente falou de interação positiva e previsível. Então, o que é positivo? Isso é importante a gente falar. Às vezes, o que é positivo para mim não é positivo para você. Eu adoro doce de leite. Tem gente que não gosta de doce de leite. Doce de leite, para mim, é maravilhoso, né? Então, depende do que é positivo para uns e do que é positivo para outros. Tem gatinhos que tudo bem passar a mãozinha na barriga, como a gente falou. São raros os casos, mas acontece. Tem alguns gatinhos que são tranquilos com relação a isso. Mas vai ser o primeiro local que a gente vai abordar um gato, quando a gente não conhece o gato, quando a gente não tá conhecendo pela primeira vez? Muito provavelmente não. Normalmente a gente deixa o gatinho vir até nós, a gente deixa ele cheirar a gente, conhecer o nosso cheiro, perceber que nós não somos uma ameaça, e aí a gente pode, se ele permitir, passar a mão na cabeça, no rosto, né, na face, evitar
colocar a mão na barriga, principalmente quando eles deitam, né? Se eles deitam, vamos supor que a gente começa assim, a gente fala, olha, não vamos deixar, a Cíntia falou, que é para deixar o gatinho se aproximar. Aí deixa o gatinho se aproximar. Ele ficou confiante, ele foi lá e deitou e rolou de barriga para cima. Aí a gente vai lá, participação especial. Aí a gente vai lá e aperta o gato, né? E aí a gente vai tomar uma unhada, vai tomar provavelmente uma mordida. Porque muitos gatos não gostam desse tipo de interação. E é o que eu falo às vezes de elevador, né? Você vai conhecer, você vai cumprimentar uma pessoa no elevador, a pessoa vai falar, boa tarde, tudo bem? Né? Algumas pessoas não falam nada, mas pode ser boa tarde, tudo bem? Cada um é cada um. Agora imagina se essa pessoa vir, quiser te fazer cosquinha no meio do elevador, você nem conhece essa pessoa, a pessoa vai falar assim, você é maluco, não é? Então nós seres humanos, mesmo nós seres humanos, nós temos limiares diferentes. O que é para uma pessoa ok, às vezes para outra não é ok. E tem pessoas que gostam de beijos, 2 beijos, 3 beijos, tem pessoas que não, né, que é aperto de mão, vai depender da cultura, vai depender de várias coisas. Quando a gente pensa no gato, vai depender de várias coisas também. Se ele vai permitir ou não vai permitir. Mas, inicialmente, a recomendação sempre não é fazer carinho na barriga. Tá certo. Aí, em relação a essa troca de carinho, né? Quando eles afofam a gente, o famoso pãozinho, né? Já tá com a unha bem parada. Então, a gente sofre, é uma coisa. E aí, eu queria saber, é uma troca de carinho, é instintivo? O que é o afofar? O amassar pãozinho, né, o afofar, é um comportamento que para o gato é prazeroso, né? Remete ali à infância, quando ele massageava ali a teta da mãe para receber o alimento. Então, é algo que para ele é prazeroso. Então, se não for um comportamento que é prejudicial para o gato, tudo bem, não tem problema nenhum, é algo que é bom para a gente. Que é a mesma coisa, vamos pensar, outro comportamento que é um comportamento afiliativo, um comportamento prazeroso. O gatinho esfregar a face, né, na gente ou na nossa perna, né, quando vai cumprimentar, entrelaçar o rabo na nossa perna, ou entre gatos também, né, entrelaçar o rabo. Lamber, né? Lamber os mesmos, lamber um gato, lamber o outro ou lamber a gente. Então, são comportamentos que são positivos, que são estados emocionais positivos. E isso é legal pra gente também. Então, não tem problema nenhum. De novo, se o comportamento de amassar pãozinho, segurar uma mantinha, tem gatinho que às vezes faz até, que mimetiza, né? O alimento, né? A sucção. Se não for um comportamento prejudicial, a gente, nesse sentido, não tem problema. Agora, se realmente for um comportamento que, por exemplo, ele ingere tecido, ele faz algum comportamento desse tipo, aí é preocupante, realmente. Precisa ser um tratamento com um veterinário comportamentalista. Entendi. Eu acho que eu já passei por isso. Por exemplo, a gatinha tricolor, ela faz isso, e ela procura exatamente a região da barriga para fazer. Se virar de costas, ela não quer. E aí eu tinha um filhotinho também há um tempo atrás, só que era muita obsessão. Assim, e principalmente nesses cobertores de plush. Eles têm preferência, parece. Não sei o que. Aí o cobertor ficava molhado, ele ficava ali horas. Eu falei, não é normal. Vou pesquisar porque acho que não é normal. Mas falando aqui, ó, mais de um gato, como que a gente entende a hierarquia entre eles, quando a gente tem mais de um gato? Como que funciona? Como que a gente observa isso? É muito complexo, né? Se a gente for pensar assim, nas relações, teria que analisar cada casa para tentar entender como funcionam as interações e entender o melhor jeito da gente distribuir recursos, o melhor jeito da gente trabalhar, se tiver um caso de uma atividade, ou trabalhar as interações. É difícil a gente falar de, por exemplo, dominância e submissão no felino, né? Tem muita gente que fala assim, meu gato, muita gente entra em contato com a gente até justamente falando isso, meu gato é dominante, ele fica dessa forma, ele faz isso, aquilo, outro, ele é muito dominante. Então, o que a gente fala, pensando nessa pergunta, acho que você quis dizer essa questão da dominância e submissão, né? Sim. Pensando nessa lógica, os gatos, eles não têm, pelo menos não foi comprovado até o momento, que essa questão de dominância e submissão com relação a uma hierarquia fixa, uma hierarquia
Oi? Pré-estabelecida, assim, tipo, mais velha? Isso, exatamente. Depende muito, o que vai acontecer às vezes, por exemplo, um gatinho, o que pode acontecer, né? Um gatinho gosta de deitar numa prateleira que bate um solzinho 4 da tarde, naquela prateleira, naquele momento, numa poltrona, 4 da tarde, no momento que bate um solzinho e ele gosta daquela prateleira. E aí, porque ele está ali deitado naquele horário, né? E a gente estava falando de rotina, né? Que ele gosta de ficar sempre naquele horário, naquele mesmo local. Não quer dizer que ele é um gato dominante, que ele não vai deixar outro gato nunca subir naquele sofá. Em outros horários, outros gatos vão subir no sofá normalmente, vão conviver normalmente, sem problema nenhum. É que é uma preferência pessoal. Então ele vai querer subir ali naquele sofá naquele horário. Entendi. E aí, mesmo assim, entrando nesse mesmo assunto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a introdução, né, de um novo gatinho numa casa que já tem gatos, ou mesmo outros animais. Como que isso funciona? Eu passei um perrenguezão. A Branquinha, ela veio primeiro do que a Tricolor, e ela é super tranquila. A Tricolor é mais animada. Aí, deixa eu ver, peraí. Opa, desculpa, perdão. Ela é mais animada, a Tricolor, e ela chegou, assim, totalmente tomando a casa, tudo, e foi muito difícil de adaptar. Eu cheguei sem saber, já fui pondo, elas brigaram, aquela coisa toda. Como que a gente evita isso? E isso é importante, assim, daria uma live inteira se a gente fosse falar só disso, de adaptação entre gatos, porque tem diversas questões que a gente deve levar em consideração aí, inclusive o próprio enriquecimento ambiental que a gente falou hoje, né? Mas o que é importante a gente falar hoje, não posso deixar de falar, é que quando a gente vai fazer uma introdução entre gatos, a gente tem que tomar cuidado e fazer de forma gradual, né? Então, muitas pessoas acabam lendo na internet vários mitos e testando em casa, e muitas vezes soltando os gatos para ver no que dá. E muitas vezes não dá, né, de um modo agradável que a gente gostaria. A gente se assusta, a gente se traumatiza, os gatos se traumatizam também. Então, o ideal é a gente fazer essa introdução de forma gradual para reduzir o estresse. E a gente sabe hoje que há diversos distúrbios comportamentais, patologias comportamentais, e mesmo patologias, pensando na clínica, elas têm o estresse diretamente ligado. Então, tem que tomar muito cuidado também do que a gente está fazendo dentro da nossa casa para aumentar esse estresse. Então, o ideal é a gente sempre pensar nisso na hora de introduzir um novo gato, introduzir de forma gradual, separar sempre o gatinho que é recém-chegado num quarto, para que ele tenha todos os itens de enriquecimento ambiental e que ele possa ficar à vontade. Primeiro, adaptar ele com o ambiente, né? Porque é a primeira vez que ele conhece esse território, então, primeiro adaptar ele com o ambiente e depois adaptar com os gatos de forma gradual. Sempre observando linguagem corporal para ver se o gatinho está relaxado, calmo e tranquilo. Então, acho que isso é muito importante. Tá, e aí você estava falando de mitos. Essência de baunilha é mito? Ou não? É mito. É mito? Essência de baunilha é mito. Olha Essência de baunilha é um problema, na verdade, porque quando a gente pensa, a gente lê sobre a baunilha, né? Quando você coloca a baunilha no gato, você está mascarando o odor natural, né? O feromônio que esse gato tem, que vai identificar ele, vai ajudar ele a se relacionar com outros gatos na casa. Então, quando a gente coloca a baunilha, a gente mascara esse odor e confunde o gato. Então, vai aumentar o estresse e vai fazer com que esse gatinho... E além de tudo, a baunilha, o cheiro da baunilha vai sair, ele vai sentir o cheiro do outro gato e vai também brigar por conta disso. Então, o ideal é a gente não utilizar numa adaptação. A essência de baunilha não é recomendada. Gente, todo mundo me falou, passa baunilha no gato. Muito bem, bom saber. É bom que você entrou nesse tema. Baunilha e banho, né? Muita gente, eu já ouvi banho também. Dá banho todo mundo ao mesmo tempo. E aí introduz. Banho e baunilha não são recomendados, porque é aquilo que a gente conversou. Os gatos, eles têm feromônios por todo o corpo. E quando a gente dá banho no gato, a gente vai tirar a identificação daquele animal e a gente vai aumentar o nível de estresse. Quando a gente dá banho num gato fora, vamos pensar, sem ser por indicação veterinária, né? Não é um gato que tem um problema de pele ou uma questão que necessita de um banho terapêutico, tá? Banho terapêutico, tudo bem, é uma indicação do médico veterinário.
Mas quando a gente pensa num banho, porque a gente quer, porque a gente porque sobe na cama, então vamos dar banho. Quando a gente pensa dessa forma, o gatinho, ele vai, se ele não for habituado desde o começo, né? Existem gatos que gostam de banho? Existem, mas é raro, muito raro, né? Eles devem ser habituados desde pequenos. Mas normalmente, o que acontece? Você vai dar, o tutor vai dar o banho no gato, ele vai se lamber todo na sequência. Ele vai querer devolver esse odor e devolver esse feromônio para o resto do corpo. Ele vai se sentir incomodado. E muitas vezes aqueles shampoos, aqueles produtos que a gente utiliza para dar banho, tem cheiro. Então, isso também vai aumentar o estresse. E aí entra naquele pilar que a gente falou do enriquecimento ambiental, de respeitar o olfato do gato. E para a gente respeitar o olfato do gato, a gente tem que respeitar também que ele interage no ambiente através do olfato e ele interage no ambiente com outros membros da família ou outros animais através do olfato. Então, o banho, a baunilha, vai agredir o olfato através desse que nem a gente estava comentando, desse estresse, dele não sentir, não reconhecer o feromônio ali daquela maneira. Entendi. Falando em sentidos, assim, eu queria que você falasse, a gente tem 10 minutos, passa voando, a gente nem percebe. Menina, nossa, nem vi passar. A gente conversa e a gente vai. Tem uma lista aqui, ó, foi metade. E tem outras oportunidades. Mas eu queria que você falasse um pouco da erva do gato, né? Porque quem vê, né? Mas principalmente o pessoal mais velho, né? Minha mãe. Então, quando eu falei, eu quero te ligar a erva do gato, ela, pelo amor de Deus, vai fazer isso com o gato, isso não sei o quê. Então, eles não entendem muito, né? A função ali do catnip. Eu queria que você explicasse um pouquinho. Não, mas é ótimo. É bom explicar mesmo, porque também é outro mito. Tem muita gente que acha que a erva do gato, ela é relaxante. E, na verdade, a erva do gato, ela é excitatória. Então, quando a gente vai utilizar a erva do gato, a gente vai colocar ela num brinquedo, a gente vai colocar ela no arranhador, a gente pode colocar ela dentro de uma caixa de transporte, porque a gente quer estimular esse gato a entrar nessa caixa de transporte, a gente quer estimular esse gato a usar o arranhador, a gente quer estimular esse gato a brincar com um brinquedo. Ele pode relaxar como consequência. Então, eu gastei energia, brinquei e eu relaxei. Mas não é a função da erva do gato o relaxamento. Então, cuidado com isso. Eu já peguei casos de, por exemplo, tutores que, eu vou fazer uma adaptação entre gatos, então eu vou relaxar todo mundo. Coloco a erva de gato e eu apresento. E os gatos vão estar mais agitados, eles vão estar hiperestimulados ali. Então, tem que tomar cuidado com isso. A erva do gato, ela é excitatória. E aí, para esses gatinhos que têm mais dificuldade de brincar, de interagir com brinquedos no dia a dia, ideal é utilizar a erva do gato para estimular a brincadeira. Não são todos os gatinhos que têm reação com a erva do gato. Né? Tem alguns gatinhos que não têm essa reação. E tudo bem, né? Isso aí é uma questão genética. A gente realmente, se ele não tiver nenhuma interação, não fazer efeito para ele a erva do gato, a gente tem outras alternativas. A gente pode usar, por exemplo, matatabe. Matatabe é um tronquinho pequenininho que também tem um efeito excitatório, então dá para trabalhar com matatabe, às vezes, numa brincadeira, para estimular o gatinho. Então, pode ser uma alternativa aí nesses casos. Então, não está correlacionado com a idade, na verdade, assim como a genética. Todo gatinho não tem efeito, eu já ouvi falar. Todos os gatinhos mais velhos, né? Vamos pensar nos gatinhos mais velhos, eles vão ter um declínio cognitivo e isso pode diminuir a reação deles ao longo dos anos, né? Então, pensando no gatinho mais velho, ele não vai ter a mesma reação que ele tinha quando ele era mais jovem. Então, isso a gente vê mais claramente. Agora, filhotes em geral, bom, pelo menos que eu saiba, não tem nenhum estudo dizendo que a erva do gato não tem eficiência em filhotes ainda. Entendi. Que eles não precisam, na verdade, né? Eles já são ligados no 220, eles já brincam pra caramba, já sobem. E aí a gente talvez não consiga identificar, talvez seja o caso. Inclusive naquela gatinha eu já tentei o catnip também. A gente já na persa, né? Isso, não deu certo.
Às vezes ela não tem a reação, pode tentar o matatab. Vou tentar. Eu até anotei aqui já para tentar. Bom, acho que 5 minutos, mas vamos tentar ver se a gente consegue falar de mais um assunto. Ou resumir, ou falar de mais um assunto. Gente que tem muita planta em casa, como que funciona? Aqui eu não tenho nenhuma, porque eu tentei já e elas derrubam e aquela coisa. E às vezes a falta de informação de saber qual é a planta que é tóxica, qual não é tóxica, o que é perigoso hoje ter em casa para gatinho. E é muito importante a gente falar isso, Rebeca, porque gateiro tem planta. A maioria pega amor por planta, a gente vê, daqui a pouco você já tem. E a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando assim, vai troca figurinha. Que planta que você tem? Me dá uma mudinha, não é assim? Sempre assim, começa a gostar de planta. Então tem que tomar cuidado. Com gatos, o lírio é o principal problema, né? Que a gente pensa assim na planta. Tem várias que são tóxicas, né? Mas o que eu destacaria hoje, principalmente o lírio. Mas, por exemplo, comigo ninguém pode, espada de São Jorge, são plantas que são comuns a gente ver nas casas e que também são plantas que não trazem benefícios para os felinos, né? Ideal aí, se a gente for pensar num jardim de gato, que a gente vai falar assim, não, eu quero fazer um jardim cat friendly, quero fazer um jardim para que o gatinho possa interagir melhor e eu ficar sossegado, de que eu posso ter uma planta em casa e que não vai fazer mal para o meu animal. A gente pode pensar num milho de pipoca, a gente pode pensar num alecrim, a gente pode pensar num alpiste. Tem várias plantinhas, várias graminhas, né, que a gente pode utilizar, mas também tem outras. Por exemplo, uma que eu acho linda de paixão, adoro essa planta, que é a pata de elefante. Pata de elefante, ela também é benéfica, eles gostam de arranhar o tronco. Então, algumas plantas são positivas para os gatinhos para se ter em casa e não vai ter nenhuma reação. Com relação, eles não são tóxicos, não serão tóxicas para eles. Então tem que tomar cuidado e pesquisar. Pesquisar não só pelo nome popular, mas pelo nome científico, que isso ajuda também a identificar se aquela planta é ou não tóxica. Então, minha sugestão para quem tem planta em casa é pesquisar. E aí, se vocês não abrirem mão e falarem assim, olha, realmente é uma plantinha que eu amo, não vou abrir a mão dessa planta, é tirar do alcance dos gatos. Porque muita gente pensa assim, mas ele não pega. Mas aí, aquele dia que você não estava em casa, que deu tudo errado, ele vai lá na plantinha. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, pensar principalmente na saúde do animal, né? E também no bem-estar mental e físico. Então, quando a gente na saúde mental e física. Então, quando a gente coloca ali umas plantinhas, algo também para esse gatinho explorar, a gente for parar para pensar também em enriquecimento ambiental. Também é a gente trazer um pouco de verde dentro de casa, de distração para esse animal, e isso ajuda também no dia a dia. Entendi. Eu teria N perguntas, poderia passar a noite aqui, dias com você perguntando. Aproveitando isso, eu queria que você deixasse seu contato, fizesse sua propaganda, aproveitar esses espacinhos, esses últimos minutinhos que a gente tem. Obrigada, Rebeca. Gente, quem não me segue ainda, me segue lá no Instagram, @doutora Cíntia Pinheiro e @animalsbrasil. Quem tiver dúvidas sobre comportamento, quiser conversar mais, só mandar mensagem. Eu fico, né, também, conversando. Se deixar, eu vou embora, porque é um assunto que eu gosto de falar. Gosto de falar de gatos, gosto de falar de cachorros, mas gatos tem um lugarzinho aqui especial no coração. É o mesmo, são especiais, cada um com sua particularidade, né? Gente, a gente tem mais 2 minutos restantes, talvez 1 minuto. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser aproveitar esse finalzinho de live, pode. Eu nem consegui acompanhar, a gente falou tanto, gente. Eu fui acompanhando aqui. Acho que eu entrei, eu como tutora aqui de gata, acho que eu consegui dar uma clareada. Dar um apanhado geral de comportamento. Exato. E é super importante falar. E aí, só para a gente finalizar, quem tiver distúrbio comportamental, quem tiver algum comportamento do gatinho que está querendo melhorar ou que está achando fora do normal, é importante entrar em contato com um adestrador, um consultor comportamental ou um veterinário comportamentalista. Não deixem passar, não,
porque isso também tem impacto no bem-estar, né? Então, acho que isso é importante a gente relembrar aqui, e é sempre como a gente cuida dos gatinhos, também vai gerar impacto ali no bem-estar e na qualidade de vida deles no futuro, né, Rebeca? Tá certo. Isso mesmo. É importante tirar as dúvidas, não sair pegando tudo quanto é mito. A dica do vizinho, gente, procure um pessoal especializado. A gente tem esse para oferecer hoje no mercado, veterinários, especialistas em felinos, em comportamento, assim como a Cíntia. E a gente tem que aproveitar. Tá certo, Cíntia? Queria agradecer mega a sua presença, me elucidou várias coisas, espero ter tirado a dúvida do pessoal também em geral. Queria agradecer quem esteve aqui com a gente na nossa live. Toda quinta-feira temos live na Qualivete às 8 horas. Cada semana um assunto diferente e hoje foi a Cíntia com comportamento felino. Obrigada, viu, Cíntia? Imagina, obrigada a vocês, um beijão, boa semana e contem comigo. Quando precisarem, estamos aí. Vamos fazer mais lives. Vamos sim. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.